Nessa semana, o Dr. Paulo Liberalêcio respondeu a uma pergunta lá no Instagram dele e a pergunta era a seguinte: existe autismo sem prejuízo? E ele respondeu que não. E aí discutiu um pouquinho o assunto, deu muita polêmica. Eu não entendi porque eu não acompanho também muito essas discussões na rede social. Mas eu recebi de vocês algumas perguntas. Mas e o nível 1 de suporte? Também tem prejuízos? E se a pessoa precisa mascarar as suas características, os seus traços autísticos? Talvez ela não tenha prejuízo, ou talvez as pessoas não vejam prejuízos. E se a pessoa encontra o ambiente dela, restringe as suas atividades sociais, está bem ali, né, mais isolada, ela também talvez não tenha prejuízos. Só que essas perguntas elas já trazem um pouquinho da resposta, porque se a pessoa restringe demais as suas atividades, isso já é um prejuízo. Se ela também precisa esconder as suas características, os seus movimentos, o seu jeito de falar, se precisa incorporar outros comportamentos e ela não se sente à vontade com isso, se ela faz a camuflagem por muito tempo, isso também já significa prejuízo. Agora, no nível 1 de suporte, o próprio DSM especifica que existem sim prejuízos, né? A pessoa ela tem dificuldade de performar, de socializar se ela não tiver um mediador, se ela estiver em novas situações, em novos contextos, mesmo que ela tenha aprendizagem, né, de habilidades sociais, talvez ela não consiga generalizar de forma intuitiva, natural, e aí nós vemos, né, que existem muitas gafes por isso, sobretudo as meninas e mulheres autistas sofrem muito. E aqui, só para a gente ter uma ideia, o critério D, que é esse dos prejuízos, ele fala assim: os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo no presente. Então, quer dizer, precisa ter prejuízo naquele momento. E os outros critérios vocês já conhecem, né? Mas vamos relembrar aqui. Critério A, ele fala sobre as dificuldades na interação, na comunicação social, e nós precisamos ter os três aspectos presentes, que são as dificuldades na reciprocidade social, dificuldade para integrar a comunicação verbal e não verbal, e as dificuldades também, olha só, para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Então, para cultivar relacionamentos, às vezes a gente nota que o adolescente, né, a criança, autista, mesmo o adulto, tem pouquíssimos amigos, tem dificuldades para desenvolver relacionamentos românticos. E isso tudo, é claro que afeta a vida, né? Afeta as emoções, às vezes a pessoa não se sente pertencente, tem uma série de dificuldades, é muito ingênua, pode entrar em relacionamentos abusivos. Todos esses são problemas e são prejuízos clinicamente significativos, né? Agora, o critério B ele fala sobre os padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. E aí nós precisamos ver pelo menos dois desses comportamentos ou dificuldades para que se continue pensando na hipótese de diagnóstico de autismo, né? Então são eles, né, os quatro aspectos aqui descritos. Movimentos motores, né? Então são as estereotipias, a inflexibilidade, vou falar aqui de forma superficial, né? Insistência na mesmice é o segundo aspecto. O terceiro são os interesses fixos, muito restritivos, né? Que nós vamos chamar mais como hiperfocos. E o quarto aspecto vai ser a hipo ou hiperreatividade a estímulos sensoriais. Então, tendo dois desses aspectos, já se pensa na hipótese, né? O critério C, ele vai falar sobre a precocidade dos sinais, que também precisa, né? Então, os sintomas devem estar presentes precocemente no período de desenvolvimento. Agora vem um adendo aqui entre parênteses, mas podem não se tornar plenamente manifestos até que as demandas sociais excedam as capacidades limitadas ou podem ser mascarados por estratégias aprendidas mais tarde na vida. E aí, em seguida, vem o critério D falando sobre o prejuízo clinicamente significativo. Porque, às vezes, essa própria necessidade de mascarar, como a gente já conversou, pode ser muito pesada e pode ser justamente ela a causa, né, dos prejuízos. Então, a gente sabe que o mascaramento, a assimilação, a compensação, eles trazem certos benefícios, porque a pessoa pode se sentir mais pertencente, ela pode ter a oportunidade da inserção social, de ser aceita nos grupos, de trabalhar, né, em ambientes com pessoas neurotípicas. E isso, claro, para muitas pessoas vai ser bastante positivo. Só que também os estudos nos mostram que quanto mais a pessoa camufla,
mais ela tende a se sentir mal, às vezes ansiosa, sobrecarregada, gera uma exaustão, uma fadiga, né, por ficar o tempo inteiro atuando. E aí o critério ele vai falar sobre o diagnóstico diferencial, porque sim, às vezes essas características elas fazem interseção com outros diagnósticos, então o profissional ele precisa avaliar e saber se existe uma outra causa, né? Se uma outra condição pode explicar esses comportamentos, esses sintomas que são vistos, né? E isso é comum para todas as queixas. Então, se você for ao médico com uma dor de cabeça, ele vai fazer também esse raciocínio clínico e, inclusive, o diagnóstico diferencial para saber se é hormonal, talvez você esteja na TPM, talvez tenha comido algo, né, que não lhe caiu bem, e pode, claro, ser algo mais grave. Mas qualquer que seja a queixa, ela vai resultar, né, nesse processo, que é um raciocínio científico a respeito dessa triagem, né, de possíveis diagnósticos, possíveis causas, de acordo com o seu relato, de acordo com as perguntas que o clínico vai fazer para ir triando o que mais se aproxima da raiz do seu problema. E aí, continuando aqui a leitura, né, novamente, ainda no nosso DSM-5-TR, olha só que interessante. Aqui na parte ainda sobre o autismo, né, de características diagnósticas, vai falar assim: as características essenciais do transtorno do espectro autista são prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social, que é o critério A. Então, nós já falamos. Padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, critério B. Ok. Esses sintomas estão presentes desde o início da infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário. Então, foi isso que o Dr. Paulo, né, quis dizer. Os prejuízos são clinicamente significativos e eles não aparecem uma vez ou outra. Esses prejuízos, eles são diários. E o estágio em que o prejuízo funcional fica evidente irá variar de acordo com as características do indivíduo e do seu ambiente. Então, obviamente, ambientes mais acolhedores vão deixar a pessoa menos aflita e por isso talvez ela tenha menos estereotipias, talvez ela se sinta mais à vontade, se comunique melhor também, porque vai ter mais tempo. E as características diagnósticas nucleares estão evidentes no período do desenvolvimento, mas as intervenções, compensações e o apoio atual podem mascarar as dificuldades, pelo menos em alguns contextos, viu? Não é sempre, então as máscaras caem, é difícil sustentar essa atuação o tempo inteiro, nem sempre a pessoa tem um mediador, às vezes os pais me contam, né, que a criança não vai ao banheiro durante o intervalo, né, na escola, se ela não tiver a companhia do irmão ou de uma amiguinha que faz a mediação. Quer dizer, isso é tudo muito restritivo e causa prejuízo, né? A gente sabe que as meninas às vezes têm infecção urinária de repetição, ou porque não tem tanta interocepção, não conseguem perceber essa dificuldade, essa necessidade de ir ao banheiro, ou às vezes elas não se permitem mesmo. Às vezes ficam com fome se não tiver uma amiguinha que compre o lanche delas. Então, né, é complexo. E continuando aqui, manifestações do transtorno também variam muito dependendo da gravidade da condição autista, do nível de desenvolvimento e da idade cronológica, daí o uso do termo espectro. Indivíduos que não apresentam comprometimento cognitivo ou de linguagem podem ter déficits manifestados mais sutilmente, por exemplo, do critério A e do critério B. Então, quem está no nível 1 vai ter sinais mais sutis do espectro, né, do critério A e do critério B. E mais sutis do que indivíduos com comprometimento intelectual ou de linguagem e podem fazer grandes esforços para esconder seus déficits. Então, a camuflagem é mais frequente, é mais comum em pessoas que estão no nível 1 de suporte, porque essas pessoas elas têm maior percepção do seu entorno, do que é socialmente aceito ou das expectativas sociais, comportamentos normativos, e por isso elas vão tentar se integrar ao grupo e também vão tentar assimilar esses comportamentos normativos. E aqui o DSM vem explicando esses critérios, como eles podem aparecer, então é bastante interessante o texto, é muito bem escrito. E aí eu vou saltar para a parte que fala sobre esses déficits na reciprocidade socioemocional. Tem um trecho, eu não vou ler o parágrafo todo não, mas tem um trecho que fala assim:
Indivíduos que desenvolveram estratégias compensatórias para alguns desafios sociais ainda enfrentam dificuldades em situações novas ou sem apoio, sofrendo com o esforço e a ansiedade para, de forma consciente, calcular o que é socialmente intuitivo para a maioria dos indivíduos. Ou seja, para as pessoas neurotípicas, esses comportamentos sociais, eles são espontâneos e são intuitivos. E as pessoas autistas, às vezes, se esforçam para incorporar, se esforçam para manter esses comportamentos que deveriam ser automáticos, naturais e espontaneamente aprendidos. Esse comportamento pode contribuir para a baixa asserção do transtorno do espectro autista nesses indivíduos, talvez especialmente em mulheres adultas. Então, mais uma vez, não sou eu quem estou dizendo, é o DSM quem traz essa informação, né, do subdiagnóstico em mulheres adultas. Por quê? Às vezes isso não é percebido e às vezes os profissionais, porque não enxergam essas características claras, clássicas lá na infância, talvez eles acreditem que esses sintomas só estejam presentes ali a partir da adolescência e aí podem sim também fazer um diagnóstico equivocado e, né, descartar o autismo pensando só, por exemplo, em um transtorno de personalidade, um transtorno de ansiedade social, uma depressão, por exemplo. E se não for observado direitinho, o autismo vai continuar passando abaixo do nosso radar, que é o termo que a comunidade autista usa, né? E, portanto, podem ser necessárias avaliações mais extensas, observação em contextos naturais e investigação sobre quaisquer problemas em interações sociais. Então, bem claro aqui novamente. Não é à toa que nós precisamos dessas avaliações, das perguntas, das conversas, conversar com os pais, com a tia, com o esposo, quem puder oferecer informações, principalmente sobre a fase de desenvolvimento, é muito importante para que o diagnóstico de autismo seja feito, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, e além disso, na fase adulta, se for o caso, se a pessoa nos procura, o ideal é que a gente também tenha essas informações do ambiente da pessoa, se puder vê-la, né? E às vezes no próprio consultório, o que a gente percebe é que durante a avaliação, enquanto a pessoa está respondendo as perguntas, ela vai ficando mais espontânea e às vezes, inclusive, estereotipias que não são necessárias, né, não são imprescindíveis para o diagnóstico, às vezes aparecem, inclusive em nível 1 de suporte. E outra coisa que eu observo pela prática clínica é que não é só nível 1 que passa abaixo do radar. Tem autistas nível 2 de suporte que não receberam diagnóstico na fase, na infância e na adolescência, e às vezes chegam sim à fase adulta e os sinais estão clássicos para que a gente veja, e as dificuldades também imensas, restrições, né, a discrepância entre o potencial da pessoa e o seu desenvolvimento é gigantesco. A pessoa não tem autonomia, às vezes quando sai da escola já não tem os mediadores e por isso os prejuízos são graves e mesmo assim ela não teve diagnóstico. Então, essa conversa é muito pertinente. E que, continuando, se questionado sobre o custo das interações sociais, por exemplo, esses indivíduos podem responder que são exaustivas, que são incapazes de se concentrar por causa do esforço mental em ficar monitorando as convenções sociais, que a sua autoestima é afetada adversamente por não poderem ser eles mesmos e assim por diante. Então, olha só, isso aqui só sobre reciprocidade socioemocional. Então, como é difícil, às vezes o que é natural, uma conversa de elevador, que a gente sabe, né, que às vezes é um pouco inconveniente para todo mundo, mas a pessoa lida bem, o neurotípico. E para o autista pode ser realmente muito difícil, angustiante. Eu tenho aluna, por exemplo, que é professora, que é artista e tem dificuldade, às vezes, para uma conversa simples com os alunos. Então, ela se sente tratada como criança, ela sente que os outros não dão crédito ao que ela diz. Às vezes, ela fica confusa mesmo, foge ao tema durante a conversa porque ela não ouviu a pergunta direito, porque tinha muitos estímulos no ambiente e aí, por isso, ela não soube elaborar direitinho uma resposta que fosse compatível com aquilo que foi perguntado. Então, olha só, quantos prejuízos. Agora, isso que a gente vê, e às vezes essas queixas que essa pessoa traz, não são específicas, não são, não estão relatadas, descritas aqui como autismo. Então, por isso,
diante desses prejuízos, diante dessas dificuldades que às vezes são relatadas, aí a gente vai investigar e vai saber se elas são pertinentes, compatíveis com essa hipótese inicial. E claro, podem ser, o DSM-5, ele traz mais de 370 condições possíveis, né, transtornos mentais. E para ser um transtorno de qualquer tipo, há que se detectar prejuízo clinicamente significativo. Em todas as descrições tem esse critério lá. E como nós dissemos, existem esses sinais que às vezes fazem interseção com outros diagnósticos. Então, o próprio DSM-5 também traz esses possíveis diagnósticos que podem se confundir, né? Então, ele traz uma lista de condições para que o profissional faça o diagnóstico diferencial. Aí, no caso do autismo, nós vamos ver TDAH, transtorno do desenvolvimento intelectual, né? Transtorno da linguagem, transtorno da comunicação social, pragmática, mutismo seletivo, transtorno do movimento estereotipado, síndrome de Rett, sintomas associados a transtornos de ansiedade. E pode ser só isso, né? Não digo só que seja pouco, né? Porque causa muito prejuízo também. Mas às vezes a gente vai observar só os comportamentos restritivos e repetitivos, só o componente da ansiedade. E a ansiedade, ela restringe também. A pessoa que é ansiosa, ela vai ter menos vontade de conversar com as pessoas, então tem menos motivação social. Talvez ela também fique confusa, talvez perca a atenção. E tudo isso pode confundir, causar esses sintomas semelhantes e as queixas, né, que podem levar a uma hipótese, né, de autismo. Então, precisa pensar direitinho. Transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno da personalidade também, obsessivo-compulsiva, esquizofrenia, transtornos de personalidade. Então, o DSM-5 é bastante completo, né, não é perfeito, nós sabemos, é impossível, né, descrever todas as condições e todo esse sofrimento mental que, né, é bastante personalizado, cada um tem o seu próprio jeito de manifestar as suas dificuldades, mas é o manual que nós temos e ele é extremamente útil e ajuda, sim, a refletir. Então, respondendo a pergunta, existe autismo sem prejuízo? Não, não existe autismo sem esses prejuízos que nós vamos ver na escola, nos relacionamentos, na profissão, na autonomia, na construção da identidade. Mas, sim, esses prejuízos, né, essas dificuldades, elas podem estar camufladas em alguns contextos e aí a gente não pode ser rápido demais para julgar. Então, é necessário fazer uma avaliação um pouco mais profunda, mais extensa, sobretudo nesses casos não clássicos, que os profissionais, os especialistas vão chamar de casos complexos, como o autismo em mulheres adultas com inteligência preservada, quer dizer que possivelmente tem o nível 1 de suporte. Então, se alguém chega ao seu consultório com essa hipótese de autismo, já na fase adulta, novamente, não pode ser muito rápido para julgar, nem para oferecer o diagnóstico, fechar o diagnóstico de autismo, nem para descartar. Vocês falam aqui nos comentários que ficam exaustas, fatigadas, que às vezes não se reconhecem, têm dificuldade para construir a própria identidade, dificuldades no relacionamento, às vezes são muito preciosistas ali com a educação e isso pode dificultar o relacionamento, né, o cultivo de laços com os próprios filhos, às vezes. Enfim, uma série de prejuízos. A gente observa evasão escolar, é bastante frequente em adolescentes, né? Então, quando sai ali do ensino médio, que a escola oferece uma estrutura maior e vai para a faculdade, às vezes que a pessoa tem que ter um nível de autonomia mais elevado, a pessoa autista sente muito. E aí, principalmente em mulheres, é quando nós vamos ver os comportamentos internalizantes, o sofrimento, a ansiedade, timidez e às vezes a evasão escolar com maior frequência. Aí a pessoa não sabe também por que ela deixa de ir à escola, desiste do curso que ela queria, e aí, se os profissionais vão investigar, a gente descobre que é por causa de barulho, por causa de luz artificial, ar-condicionado, porque tem muito barulho, as pessoas falam de uma vez só, né, na faculdade e não tem aquela regra certinha, igual tinha no colégio, de levantar a mãozinha para cada um falar. Então,
é complexo. Se a pessoa consegue passar pela faculdade e aí ela se forma, tem lá um diploma, dois diplomas, três diplomas, às vezes a pessoa se mantém nesse território de segurança e naquele ambiente que já é familiar, justamente porque ela sabe que tem dificuldades com transições, mas não sabe por quê. Então, às vezes fica muito tempo também e tem aquele ambiente acadêmico como seu território, mas quando nós vamos investigar, né, quando a pessoa vem e nos contrata e ela diz que ela não tem autonomia financeira, que está dependendo do marido, que está dependendo dos pais e que às vezes não cultivou outras habilidades, né? E isso também é muito frequente, essa dependência do outro e a incompatibilidade, né? Tem uma discrepância mesmo entre um potencial, às vezes, muito alto, quando a pessoa tem inteligência preservada, às vezes tem inteligência até acima da média, mas o trabalho, né, a remuneração, ela é incompatível com esse nível de potencial. Quando a gente vê essa discrepância, é importante pensar em transtornos de neurodesenvolvimento, em algum tipo de problema, né? Algum empecilho ali. Então agora, por favor, me conte aqui embaixo o que você já refletiu sobre esse assunto, o que você viu no debate da semana. Aproveite para curtir o vídeo, para compartilhar com os amigos. E aqui vocês sabem, o objetivo nunca é gerar polêmica, pelo contrário, nós queremos elevar o nível de consciência das pessoas, tanto dos próprios autistas quanto dos profissionais. E por isso eu sinto que os debates, as nossas discussões aqui são sempre muito saudáveis e eu amo ler os comentários de vocês. Então, fiquem com Deus e até a próxima quinta. Tchau, tchau!